Para exercer qualquer profissão nesse mundo, você precisa ter habilidades. Algumas são mais específicas do que outras, né? Relativo a aquela tarefa, aquele trabalho, aquela profissão. E no caso de uma astróloga kármica, que habilidades são essas? Então, eu vou falar algumas aqui da minha percepção, né? Entenda isso como sendo a minha percepção de experiência ao longo de, né, muitos anos atuando como astróloga kármica. Então, a primeira qualidade que uma astróloga kármica precisa, né, que é necessário para ela exercer essa função, esse trabalho, né, é a empatia. E por que empatia? Porque quando nós lidamos, né, fazemos leitura kármica de um mapa, nós estamos lidando com a vida das pessoas, nós estamos lidando com informações referentes a várias vidas das pessoas e que, na grande maioria das vezes, são problemas, são questões delicadas, são questões que doem, que machucam, que incomodam a pessoa, todo tipo de questão, né? E relativo a qualquer assunto da vida, mas seja qual for o motivo que tenha trazido essa pessoa para se consultar como astróloga kármica, aquilo é um problema para a vida dela, é uma dificuldade, é uma coisa que ela precisa superar, que ela quer superar, que ela deseja resolver. Então, são questões delicadas. Então, ter empatia pelo sofrimento dos outros, não é? Porque eu vou te dizer aqui, sinceramente, que uma unha encravada causa sofrimento, uma dor de estômago causa sofrimento. As dores da alma causam tanto sofrimento quanto, e às vezes um sofrimento ainda maior. Então a gente está lidando, não é, com o sofrimento das outras pessoas, porque, como eu já falei em diversos vídeos, a grande maioria das pessoas não busca uma astróloga kármica por pura e simples curiosidade. Existe? Claro que existe. Tem a pessoa que só quer saber. Não, eu só quero saber. Então, ela vai lá e busca uma astróloga kármica porque ela ouviu falar, porque é interessante, porque uma amiga, um amigo, alguém já fez uma leitura, achou aquilo super interessante, então, às vezes, por curiosidade, ela vai. Mas a grande maioria avassaladora é de pessoas que estão passando por algum tipo de problema que ela precisa de ajuda, que ela precisa de orientação. Então, ter empatia pelo problema do outro, né? Olhar aquilo com sentimento, com cuidado, para você lidar com essas questões, né? Para você sentir, né? Se coloque no lugar da outra pessoa, tente imaginar o que você faria se estivesse no lugar dela, como é que você reagiria se você estivesse passando pelas mesmas situações, como é que você enfrentaria isso, como é que você seria impactada por esse tipo de problema, por esse tipo de situação, por essa questão. Então, se coloque no lugar da outra pessoa. Isso vai fazer você, né, ter essa empatia e entender que está doendo nela e você precisa lidar com esse assunto de uma forma delicada, que é a segunda habilidade, né, que é essencial. Ter delicadeza e sutileza nas palavras. Por que nas palavras? Porque você vai traduzir aquele mapa em palavras para as pessoas, não é? Se você tem essa habilidade, né, de pegar o mapa, olhar, aquilo é uma linguagem, é quase que um idioma. Então, que a grande maioria das pessoas não sabe ler. Olha para aquilo, é grego, é qualquer outro idioma, um idioma que ela não saiba ler. Então, se você tem essa capacidade de ler, que é uma habilidade, obviamente, né, também, você precisa traduzir isso em palavras. E essas palavras que você vai usar para traduzir tudo que está escrito no mapa dessa pessoa, não é? Elas precisam ser palavras delicadas, sutis, porque, de novo, você está lidando com questões delicadas para aquela pessoa. Então, você precisa usar de delicadeza, usar de sutileza para trazer o assunto à tona de uma forma que não machuque mais a pessoa. E muitas vezes são questões tão delicadas que a pessoa, às vezes, ela não quer nem falar,
mas você está vendo ali no mapa, você consegue decifrar aquela situação, você consegue ver que aquilo acontece, está acontecendo ou vem acontecendo na vida da pessoa. Então, precisa ter essa sutileza para abordar aqueles assuntos com delicadeza, por isso que eu até coloquei as duas coisas juntas, né? Sutileza e delicadeza, para você abordar o assunto de uma forma que a pessoa, né, o seu cliente, sinta-se à vontade para discutir aquele assunto com você, para se abrir, para falar o que está sentindo, para falar o que já sentiu, o que sente, né? Enfim, para expor, porque aquilo, em geral, é uma ferida aberta e nem todo mundo gosta de colocar o dedo na ferida. Então você precisa ter muita sutileza, muita delicadeza para abordar esses assuntos, não é, de uma forma que o cliente se sinta à vontade, né, e usar palavras também delicadas, sutis, de uma forma, né, que seja delicada e, de repente, quando você estiver interpretando o mapa, você vai saber que tipo de personalidade essa pessoa tem, e como que ela se comunica, para você entrar nesse nível de comunicação junto com ela, não é? Então, se ela é uma pessoa prática, né, pragmática, racional, e aí você vai fazer isso de uma forma racional, prática, com exemplos sempre delicados. Se ela é uma pessoa mais sensível, mais delicada, mais emotiva, mais emocional, né, tem muitos planetas em signos de água e tudo mais, você precisa ser ainda mais cuidadosa, ainda mais sutil, ainda mais delicada, para você abordar o assunto de uma forma que não machuque ainda mais a pessoa, né? E para criar esse canal de comunicação de forma que ela se sinta confortável de discutir esse assunto com você. Mas é óbvio, né, que se a pessoa veio buscar, ela está querendo ouvir respostas. No entanto, já aconteceu comigo de, por mais que eu fosse delicada e sutil e tentando trazer aquele assunto à tona de uma forma super delicada, mesmo assim, ainda era um assunto que a pessoa não queria, sabe, discutir. Às vezes eu tinha a sensação de que ela não queria nem ouvir, mas precisava ouvir, precisava saber, precisava. E depois da consulta terminada, a pessoa vai ter o tempo dela para digerir todas aquelas informações, né? Mas, de qualquer forma, seja uma pessoa mais emotiva, mais emocional, mais sentimental ou uma pessoa mais prática, você não pode chegar no assunto de uma forma abrupta, de uma forma que choque a pessoa. Porque, de qualquer forma, uma leitura kármica acaba sempre chocando a pessoa, não pela maneira que você vai falar, não é? De preferência, mas sim pelo conhecimento de tudo que ela vai aprender com aquele mapa. Então, se a própria experiência, né, a experiência da leitura do mapa em si já é uma experiência profunda e que vai impactar a pessoa, as nossas palavras precisam ser suaves para que essa pessoa faça a digestão de toda essa informação de uma maneira suave e para que ela consiga entender e compartilhar com você as experiências e até te dar um feedback a respeito do que você, né, já viu lá no mapa e tudo mais. Então, isso é super importante, né? Ai, não perca! Lives todas as terças e quintas às 18 horas aqui nas minhas redes.